Hoje começa praticamente o primeiro dia da Quaresma de penitência, né? A partir de hoje, da meia-noite de hoje, começam os jejuns quaresmais, os exercícios de piedade. Sobretudo, recomendamos a via sacra, né? Aqueles que não podem rezar todos os dias, ao menos nas sextas-feiras, e mais também os jejuns que pedem a Santa Igreja em preparação para os mistérios, não é, que vamos participar, que seguem os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E seguindo sempre as indicações da Santa Igreja e do direito canônico sobre o jejum e a abstinência. Então, a abstinência sem jejum deve observar-se em todas e cada uma das sextas-feiras do ano, né? A abstinência de carne. A abstinência e jejum tem de cumprir-se na quarta-feira de cinzas, que é o dia de hoje, né? Quarta-feira de cinzas, então, jejum mais a abstinência. Nas sextas-feiras e sábados da quaresma, então, sexta e sábado também jejum mais abstinência durante toda a quaresma. Nas férias das 4 têmporas, então, às vezes, nas férias das 4 têmporas, do tempo da quaresma, pode cair também quarta, sexta e sábado, jejum e abstinência. Então, observar esses dias. Nas vigílias de Pentecostes, da Assunção de Maria Santíssima, na festa de Todos os Santos e no Natal, jejum mais abstinência. Nos restantes dias da quaresma deve observar-se apenas o jejum. Então, sexta, sábado, jejum e abstinência, e durante os outros dias, somente o jejum, que consiste numa refeição completa, né? Claro, também nos domingos, não é? E alguma festa de preceito, alguma festa principal que cai durante a quaresma, não há penitência. Mas durante todos os dias, então, como hoje, por exemplo, não é? Hoje é jejum e abstinência, então hoje não pode carne e só uma refeição completa. Então, de manhã pode ser um pãozinho e um café, nada mais que isso, algumas bolachas e um café. E o almoço pode ser completo, mas no caso nosso hoje de quarta-feira de cinzas sem carne, né? E à noite também ou uma sopinha simples, um líquido, ou também um biscoito, um pedaço de pão e um café e já está. Isso durante toda, não é, a Santa Quaresma. Então, durante os outros dias, que são só jejum, a mesma coisa, uma só refeição completa. Então, de manhã cedo, um pãozinho e um cafezinho já está, o almoço completo, e à noite também ou um pãozinho e um café, ou uma sopinha rala, não é? E também já é necessário. Todos aqueles que podem, a Igreja aconselha que todos aqueles que podem, né, praticar o jejum são bem-vindos. Né? A abstinência de carne a partir dos 7 anos de idade, o jejum a partir dos 21 anos até os 60 anos de idade. Tá? Então, os jovens, sobretudo, aí, se animar nessas práticas, né, do jejum, da abstinência, em reparação dos nossos pecados, muitas vezes que cometemos, né, contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Emendemos in melius, que ignoranter peccavimus, ne subdito, preoccupati die mortis, queramus spatium penitentiae, et invenire non possimos. Corrijamos o mal que por ignorância cometemos, para que não sejamos surpreendidos pelo dia da morte e busquemos o tempo da penitência sem poder encontrá-lo. Então, os tempos de penitência que pedem a Santa Igreja é para isso, é para nos emendarmos, corrigirmos de faltas, de pecados que cometemos, e que Deus não nos surpreenda, né, com a morte,
sem termos praticado a penitência necessária devida aos crimes, não é, que cometemos. E que crimes são esses, Monsenhor? Né? Porque somos ignorantes, não sabemos. Durante todos esses dias de Quaresma, vamos fazer os nossos tradicionais sermões quaresmais, falando sobre vícios e pecados, como combater esses vícios, como superar as imperfeições, como fazer penitência necessária, né, para recuperar a graça perdida. Então, um dos principais pecados que cometemos são os pecados do dia, né, da carne, dia de carnaval, conhecidos como dias de intrudo, de introdução, de preparação, não é? Para a Quaresma, os dias que precedem a Quaresma. Então, muita gente, né, vive esses dias de pecado, são 3 dias, né, comumente, dessa festa pagã do Carnaval. Domingo começa exatamente para profanar o dia do Senhor, que é o domingo, segunda, terça-feira, e depois vão lá tomar a cinza, fazer penitência, começar a Quaresma, né, depois de ter levado uma vida de grandes pecados, né, de terem levado dias de grandes excessos de pecados. Né? Então vamos começar falando um pouco disso. Né? Graças a Deus, né, os fiéis que nos seguem não têm esse mau costume, esse mau hábito de ir para bailes, danças, essas coisas desonestas, mas às vezes aqueles que nos assistem, né, muitos que estão saindo do modernismo, conhecendo a verdade, precisam ouvir, né, essas pregações para tomarem uma resolução firme de abandonarem o mundo e essas práticas pecaminosas. Então hoje vamos fazer uma breve meditação sobre esses divertimentos ditos do entrudo, né, ou do carnaval. Entrudo quer dizer entrada para a Quaresma. Esses 3 dias do entrudo, do carnaval, já são dias de luto. São dias de preparação para esse tempo santo. São dias que se devem empregar em santos exercícios, além de outros fins, para recompensar imensos crimes que se cometem em tais dias. Como são grandes comezinas, né, grandes banquetes, comidas, né, bebedeiras, impurezas, palavras feias, palavrões, palavras desonestas e outras ações indignas de uma pessoa cristã. Então, esses divertimentos não são feitos para os cristãos. Como vimos, né, são festas bacanais, né, dos pagãos, que infelizmente os maus católicos, os indiferentes, né, tomaram parte também, né, tomaram para si esses divertimentos pagãos, desonestos. A Santa Igreja concede muitas indulgências a quem se empregar em certos exercícios nestes dias. Por isso que fazemos, às vezes, as 40 horas, quando possível. Hoje, como mudaram retiros, né? Como mudaram as datas dessa festa diabólica do Carnaval, então não conseguimos fazer um retiro com uma data certa. Né? Rio de Janeiro, São Paulo, essas capitais mudaram. Inclusive, eu ouvi dizer que vão botar essas festas profanas quase já na Semana Santa. Então, uma desgraça, mas a Igreja concede indulgências, né, para quem faz exercício de piedade durante esses dias do paganismo. Ela mesma nos entretém com meditações dolorosas, dizendo Jesus Cristo aos apóstolos no Evangelho de um dos domingos: vamos a Jerusalém para eu aí ser preso, açoitado, cuspido, crucificado e morto. Foi o Evangelho da 50ª que vimos domingo passado. Por isso devemos, nesses dias, acompanhar a Jesus Cristo nesses passos dolorosos. Eis aqui o que devemos celebrar em tais dias. Sim, é meditar já na paixão de Jesus Cristo. É preparar-nos para morrer com Ele daquele modo que nos é possível. Com alguma mortificação, alguma penitência, abster-se dessas festas, desses bailes indecentes. Devemos, pois, já estar dominados de uma santa tristeza durante esses dias que precedem. Por isso que Satanás faz essas festas diabólicas, né, para as pessoas viverem se embriagando, comendo e bebendo, sorrindo, bailando e dançando,
para desprezarem a paixão e morte de nosso Senhor. Então, já durante esses dias, a nossa alma deve encher-se de uma santa tristeza, né? Porque nosso Senhor vai ser cuspido, vai ser açoitado, vai ser preso e morto numa cruz. Devemos já chorar as nossas culpas como causa da sua morte, né? É por isso que, né, nos vestimos com cilício, nos cobrimos com cinza, né? Essas orações, os textos da Santa Missa já vêm desde o século VIII, né, da bênção das cinzas, imposição das cinzas, que é em sinal de penitência. Abandonar uma vida de pecado e vestir-se, não é, com as vestes da penitência. Chorar as nossas culpas. Devemos já nesses dias deixar o riso e vãs alegrias e fugir de regalos e divertimentos. Então, durante todo o tempo da Quaresma, nada de música alta, de som, de risos altos, de piadas, né, de coisas assim que não condizem com essas realidades que estamos vivendo. Então, durante os 40 dias. E parece que é exatamente o contrário, né? É som, é música alta, é bebedeira, é risadagem, é conversas desonestas, tudo durante esses dias sagrados, né? É o que faziam os judeus e os pagãos enquanto Nosso Senhor estava preso, estavam fazendo festa, né? Comemorando a sua prisão e a sua morte. Nada de risos vãs alegrias, fugir de regalos e de divertimentos. Então, essa festa profana do Carnaval não tem nada que ver, né, com o Nosso Senhor e com os sentimentos católicos. Finalmente, até devemos estar muito aflitos por ver tantas ofensas que se fazem a Deus em tais dias. Então, o católico deve deplorar isso e não tomar parte, né, nessas festas, nesses bailes pagãos que não condizem com a nossa realidade de católicos, né? Que sentimentos, né, podemos ter nesses dias terríveis da morte de Nosso Senhor? Me recordo que no modernismo era assim, tinha baile de carnaval da paróquia, dança, bebedeira, festa, quermesse. Durante o carnaval, os padres mandavam os fiéis para os bailes dançar, se fantasiar, se mascarar de todo tipo de desordem, né, de coisas ruins. Os padres mesmo, sobretudo lá que eu sou do Nordeste, então, o Nordeste é conhecido por essas festas profanas, blocos de carnaval, marchas de carnaval. Então tem até paróquias com bailes, com coisas de carnaval que os padres vão abençoar os bailes de carnaval, vão lá dançar nessas coisas, fecham as igrejas, não tem missas e as pessoas vão se abraçar com Satanás nesses bailes indecentes. Então, o modernismo, infelizmente, não é a religião de Cristo definitivamente. Não é a religião católica, não pode ser. Eis aqui os sentimentos religiosos, os sentimentos da Santa Igreja, sentimentos de um verdadeiro cristão. Mas o que nós podemos observar nesses dias? Grandes comecinas, grandes comidas, banquetes, bebedeiras, embriaguez, muitas asneiras, palavras muito feias, entremeses ou comédias profanas, mascaradas, danças, jogos de fogo, pós e água, grandes risadas, loucas alegrias e divertimentos tolos. É o que vemos durante todos esses dias, né? A gente de máscara, vestida aí com essas roupas indecentes, gente com roupa de mulher, todas essas desgraças, pessoas maquiadas, aí jogando ovo nos outros na rua, essas jogando águas, se molhando, uma bagunça terrível, né? Coisa que não tem nada a ver com o católico, com a realidade que estamos vivendo, que não é da morte de Nosso Senhor, da sua prisão. Nosso Senhor está dizendo ali que vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser cuspido, vai ser julgado, morto numa cruz, e as pessoas com esses revestimentos ridículos. Loucas alegrias, divertimentos tolos, é a definição de carnaval. Nem mesmo de noite se deixam de tais excessos,
fazem grandes reuniões por toda parte, e tudo isto é a santificação do primeiro dia da festa, que é o domingo. Então, já começa no domingo, que é o dia próprio do Senhor, né, a profanarem esses dias santos com essas reuniões, com essas festas, não é, dos tolos, no dia exatamente do Senhor. E os outros 2 dias vão do mesmo modo. Mas pergunto eu, a quem festejais? É a Jesus Cristo ou é ao diabo? Quem sois vós? Pergunto mais ainda. Sois cristãos ou sois infiéis gentios? Que sentimentos são os vossos? São religiosos ou profanos? Quem dirige essas festas do carnaval? É Deus ou é o mundo? Nelas, quem triunfa? É Jesus Cristo ou é o demônio? Ah, vós festejais o diabo. E por quê? Porque essas festas são festas do diabo. Vós sois infiéis gentios, porque essas festas provêm do gentilismo, provêm do paganismo. O mundo, esse inimigo mundo, é o que as dirige, porque só os mundanos gostam de tais festividades. As pessoas espirituais sempre fugiram delas e as aborrecem. Finalmente, o demônio é o que nelas triunfa e não Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, caríssimos fiéis e amigos, é o demônio, porque caça nelas almas imensas. Durante esses dias é uma rede que Satanás se utiliza para caçar essas almas, e a maioria das pessoas se perdem, não é, com esses bailes e essas danças desonestas, esses divertimentos terríveis, que não são divertimentos, não são profanações, sacrilégios. Desenganai-vos, meus irmãos, quem procura tais festas de carnaval, quem as pratica e gosta delas, não tem o verdadeiro sentimento religioso, como vimos, que é de tristeza, de oração, de piedade, de recolhimento. Não é verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, nem é bom cristão, mas sim é profano, é mundano e pertence ao demônio, e não a Jesus Cristo. O que diz São Pedro Crisólogo a este respeito? Diz este santo: quem quiser jogar e divertir-se com o diabo não poderá alegrar-se com Jesus Cristo, nem participar das suas glórias. Então, quem quiser se divertir com o mundo, com a carne e o demônio, né, não é digno, né, de reconciliar-se com Jesus Cristo. Não poderá alegrar-se com Cristo. Os santos padres reprovaram sempre e clamaram contra tais divertimentos do entrudo. Os concílios condenaram sempre e sujeitaram a rigorosas penas tais escândalos que se praticam nesses dias de carnaval. A Santa Madre Igreja até põe 3 anos de penitência a quem praticar tais coisas ou celebrar tais festas do carnaval, porque, diz ela, são invenções do demônio, são festas do demônio e somente a ele dedicadas. Quia hoc demoniacum est, porque tudo isto é diabólico. Santo Agostinho clamava do púlpito: se ainda sabeis de alguns que praticam os jogos do carnaval, castigai-os de tal sorte que lhes pese de terem cometido essas maldades sacrílegas. Diz ele que tais divertimentos do entrudo são maldades sacrílegas, porque quem os pratica profana o caráter de cristão, de batizado, e faz injúria ao próprio Jesus Cristo. Portanto, queridos fiéis, tais divertimentos do carnaval são festas do diabo.
feitas em honra do demônio e somente a ele dedicadas. Pois que vos parece? Que diz o diabo a esses mundanos? Poderá dizer, talvez: bem sei que é chegado o tempo em que a Igreja intenta celebrar os mistérios da redenção. Justo é que vos prepareis para celebrar esses mistérios, diz o demônio, né? As almas. E que honreis o vosso Redentor com jejuns, mortificações, penitências e mais obras boas. Porém, eu sempre tenho o primeiro lugar. Sim, honrai primeiro a mim, e depois honrai a Ele. Por isso que esses dias precedem, né, os tempos de penitência, os dias dedicados a Nosso Senhor, mesmo a Santíssima Virgem, Nossa Senhora das Dores. O diabo faz isso. Então, primeiro vocês têm que me servir, profanar esses dias, né, pecar grandemente e depois fazer penitência e servir a este Senhor de vocês. Alegrai-vos primeiro comigo e depois chorareis com Ele. Festejai a mim primeiro, como se fora o vosso Deus, e depois festejai a Ele. Como tenha primeiro lugar, eu me darei por bem servido, e seguros vos tenho, ainda que depois façais quanto quiserdes. Então, por mais que, né, tá lá os católicos na quarta-feira de cinza, todo mundo bêbado, muitas vezes cheio de cachaça, lá para receber as cinzas, já são todos do demônio, já compactuaram primeiro com Satanás e já são deles. E não adianta fazer nenhum daquele teatro ali religioso que não serve para nada, é somente dissimulação e sacrilégio. Assim é, meus irmãos, tais servidores do diabo bem seguros estão em poder do mesmo diabo. Jamais serão de Jesus Cristo e só por milagre se poderão converter. Essas pessoas mundanas que vivem bailando aí, abraçados com o mundo, dificilmente se convertem e se salvam. A maioria dos mundanos se condenam. Portanto, nesses dias, deixai essas mascaradas, estas comédias profanas, esses jogos, estas comedeiras e bebedeiras, essas palavras obscenas e risos loucos. Mas sim, voltai às vossas capelas ou às vossas igrejas a fazer santos exercícios para vos preparar para a Santa Quaresma e desagravar de alguma sorte Sua Majestade Divina de tantas ofensas que nesses dias lhe fazem os mundanos. Então, queridos fiéis, sem esses exercícios de piedade, sem essas mortificações, né, não conseguiremos chegar no céu. Não conseguiremos ter a visão beatífica, a visão de Deus. Talvez vamos para o purgatório sofrer muito para pagar esses pecados cometidos, alguns que se salvarem, porém a maioria, infelizmente, se condena e se perde. Muitos sem a devoção mariana, sem sequer rezar um terço. Eu conheço pessoas que passaram a vida inteira sem assistir uma Santa Missa, sem rezarem um terço sequer, sem conhecerem Nossa Senhora, Nosso Senhor, o coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, passaram a vida inteira nesses divertimentos tolos e sem sentido, como vimos. Então rezemos. Quantos morrem nesses dias de carnaval e vão para o inferno? Assassinatos, crimes, furtos, só desordens, né? Coisas piores também se passam nesses dias terríveis. Então rezemos por essas pessoas, né? Por nós também, porque somos sempre tentados pelo mundo, né? É fácil falar dos outros, não é? Falar também daqui do púlpito, não é fácil, porém o mundo quer sempre atrair mais, né? Os divertimentos, as modas, as coisas desonestas, as danças, os bailes, e ninguém está isento dessas tentações, porque todos nós temos essa má inclinação para o mundo, para o pecado, para as coisas desonestas. Então rezemos uns pelos outros. Mas se estamos aqui, ainda é melhor do que quem está lá. Então, quem está aqui pode rezar e interceder para tirar essas pessoas de lá, perdidas. Muitas vezes parentes, amigos, familiares nossos, não é? Que estão aí ainda iludidos e abraçados com o capeta, não é? No mundo. Rezemos por essas pessoas. Não é? Não é fácil. Satanás está lá todo dia com as suas redes, jogando.
nas redes e colhendo muitos peixes, até peixes grandes. Então, queridos fiéis, quem está de pé, cuidado para não cair. Durante esses tempos, sigamos as práticas, os ensinamentos da Igreja, para podermos caminhar firmes nesse caminho reto que vai nos levar até o céu. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.